11 horas e 57 minutos, hora do Quero Saber, que hoje fala sobre atividades físicas, um tema que você pediu bastante. Vamos falar sobre a alimentação ideal para a prática de exercícios, o que comer antes de ir para a academia, como ganhar massa magra, tantas dúvidas que surgem nessa hora, né, Mário? Pois olha, massa magra é bom, né? A Bettina Moritz já está aqui cheia de dicas sobre tudo isso. O tema interessa. Se interessa para você, mande a sua pergunta. Tem aqui o telefone 489-9633-4567. Não esqueça de falar o seu nome, a cidade de onde mora e tudo mais. Algumas dúvidas já chegaram, Bettina. Vamos para o telão. Bom Lá em dia, Nivaldo. Bettina. Joana de Lages pergunta, B. Minha dúvida é sobre o que comer antes de ir à academia, visto que eu acordo às 6 horas e às 6h20 eu já estou treinando. Percebi que alguns alimentos ingeridos antes do treino pesam no estômago. Joana, quando a gente tem pouco tempo antes do treino, realmente comer demais ou encher o estômago ou até alimentos líquidos podem fazer refluxo, algumas pessoas até chegam a vomitar. Então é interessante que você coma pouquinho. O mais interessante é que seja fonte de carboidrato. Estudos recentes mostram que quando você põe alguma coisa com carboidrato na boca, já há sinalizações que são encaminhadas diretamente dos receptores da língua para o cérebro, melhorando a sua disposição. Então é interessante que você coma alguma coisinha. O ideal, uma banana, uma fruta que seja talvez parecida com uma banana, uma manga ou um pouquinho de mamão. Você pode utilizar também batata doce ou também aipim. Aipim diminui bastante o refluxo para aqueles que têm refluxo durante o exercício. Eu recomendo um toletezinho, um pedacinho ali de uns 7 centímetros, dele bem cozidinho. Mastiga bem e faça o seu exercício em seguida. Sara de Floripa, como é que funciona a hidratação antes, durante e depois de uma atividade física? Sara, vai depender do tipo de exercício, da intensidade e da onde você está fazendo esse exercício. Se você estiver sob o sol, um sol de 40 graus, e se você for fazer, por exemplo, uma corrida, onde você vai fazer uma desidratação maior, é importante você começar a reidratação, uma superidratação, antes do evento, antes dessa corrida. Por exemplo, até na noite anterior do seu exercício. Você pode começar aumentando em torno de 500 ml de água, que seja principalmente adicionada de um pouquinho, uma pitadinha de sal, e você pode colocar ali junto um suco de limão e um pouquinho de açúcar nessa água, aquele famoso soro caseiro, quando você vai se exercitar durante um sol intenso, com uma sudorese muito intensa, com muito suor, onde você já está acostumado e sua demais, essa reposição hídrica talvez seja mais interessante. Para aquelas pessoas que não vão se exercitar nesse calor intenso, até não estamos sob o calor agora, aquelas que não suam muito, só a água é suficiente. Para cada 1 hora de exercício, você vai adicionar no seu dia pelo menos 400 a 500 ml de água ao dia. Claro que o restante dos eletrólitos e dos nutrientes vão vir de uma boa alimentação. Combinado. Maravilha. Daqui a pouco você volta com a gente? Obrigada. Voltamos agora então com o nosso Quero Saber. Bettina já está por aqui de volta conosco, porque temos mais perguntas sobre alimentação, pré-treino, pós-treino, hidratação. Tá chegando por aqui, Mário Mota. Você já mandou a sua pergunta? Não, tá aqui, olha, o nosso WhatsApp 996334567. Telão, Kátia de Floripa, vou para a academia de manhã em jejum. Eu não consigo comer porque eu passo mal. Isso ajuda ou prejudica os resultados? Eu quero perder peso. Kátia, então, muitas pessoas se adaptam a fazer exercício em jejum e não passam mal, porque não acabam tendo hipoglicemia ou não são exercícios tão extenuantes. Tem estudos que mostram que só colocar o carboidrato na boca já faz uma sinalização para o sistema nervoso central, e eram estudos onde as pessoas, esses indivíduos que estavam sendo testados, eles bochechavam líquido com carboidrato, então pode ser tipo um suco de laranja, e cuspiam, eles não engoliam, e já tiveram melhora da disposição. Então pode ser uma estratégia que você pode adotar antes de ir para o treino. Não pode não prejudicar, você não comer antes do treino não vai prejudicar a sua perda de peso. O que a gente precisa? A gente precisa de uma dieta hipocalórica, uma diminuição do que você consome no dia e um aumento do gasto durante o exercício e durante todo o seu dia. Então pode continuar indo para a academia em jejum, isso não há problema se você já está adaptada, mas talvez teste essa estratégia de bochechar alguma coisa com carboidrato para ver se melhora a sua disposição. Depois conta aqui pra gente. E não vai querer compensar depois comendo tudo que tiver na mesa. Se sair comendo tudo que tiver na mesa, ou se tiver um consumo hipercalórico, um excesso de calorias, aí vai engordar.
engordar ao invés de emagrecer, né? Agora a Sandra de Florianópolis pergunta: eu faço canoagem 2 vezes por semana às 9 da manhã. Eu como frutas com aveia, tenho 63 anos. Que maravilha. Me orienta, por favor, o que você acha? Parabéns, hein, Sandra? Que fôlego bacana, muito bom. Você está de parabéns, Sandra. 63 anos fazendo canoagem, eu estou impressionada. Já me deu vontade de fazer mais exercício físico. Está super certa. Consumir frutas com aveia antes do treino é muito interessante. Vai depender só da intensidade do treino. Se você tiver uma intensidade, um tempo de treino maior do que 1 hora, eu ia sugerir para você levar talvez alguma coisinha junto, um repositor ou uma banana extra para que você consuma durante o seu treino para não cair o seu rendimento. Porque muitas vezes a canoagem demora um pouco mais, né, Mário? Pode depender aí do mar. Tá Verdade. Certo. Dá tempo de mais uma? Não. Daqui a pouco você volta então, bem. Muito obrigada por enquanto de novo. Então tá. E agora vamos voltar com o nosso Quer Saber. Betina, vem para cá. O tema de hoje é atividade física e alimentação, direto para o nosso telão, Mário Mota. Vamos lá, sabe direitinho o que comer antes, depois ou durante uma atividade física? Eu faço academia 2 semanas, mas eu tenho diabetes, sou dependente de insulina, eu preciso comer bastante carboidrato para obter massa muscular, mas não posso. Quem pergunta é o Aislan de Tubarão. O que fazer nesse caso, Betina? Aislan, o mais interessante, o mais importante, o nutriente para a construção da massa magra são as proteínas. Então, você pode ficar, em certa parte, um pouco mais tranquilo. Como você é usuário de insulina, você precisa de insulina para o seu diabetes, o que você precisa fazer é só procurar uma nutricionista que faça contagem de carboidrato. A cada 1 unidade de insulina rápida, você vai precisar usar em torno de 30 gramas de carboidrato. Esse cálculo precisa ser exato e você vai precisar de uma balancinha. E ela vai determinar a quantidade de carboidrato que você pode consumir, sim. Só precisa ser realmente bem calculado para você. Pode e deve, é isso? Pode e deve, Mário. Consumir. Sim. Perfeito. Agora a gente vem para a palhoça. A Leandra pergunta: quanto tempo depois de 1 hora de exercícios eu posso ingerir alimentos? Leandra, você pode ingerir os alimentos imediatamente após o exercício, mas se você não tiver esse apetite, você tem até umas 4 a 6 horas para fazer a sua próxima refeição. É bastante tempo. Normalmente vai depender do horário que você faz o exercício. Se você estiver fazendo exercício por volta de 11 horas, próximo do meio-dia, espera ali uma meia horinha e já faça a sua refeição do almoço. Não existe mais essa janela de recuperação para ganho de massa muscular, que era bastante falado, que precisava comer proteína em quantidade certa, logo após o exercício. Isso não existe mais. Os últimos estudos têm mostrado que humanos, eles vão depender, a construção da massa magra vai depender da quantidade de proteína que você consome no dia, não só naquele horário ali após 6 horas a prática do exercício. Então, você pode comer a hora que você tiver fome, só tem que cuidar na quantidade total do dia se você estiver pensando em emagrecimento. Vamos lá, mais uma, dá tempo, é a Rafaela de Florianópolis. Quais as melhores frutas para comer antes do treino? Rafaela, eu gosto muito da banana, como já falei aqui para vocês. A banana tem um teor de carboidrato um pouquinho mais alto, ela não causa grandes desconfortos estomacais, é bastante aceito pela população e não causa refluxo, o que é bem interessante para ser utilizado. Mas também é uma opção, é a própria manga. Frutas que tenham uma consistência. Já a maçã, ela vai aumentar a produção de ácido clorídrico e ela pode ter uma digestibilidade um pouco mais rápida. A pera também é uma boa opção, ela tem bastante fibra, demora um pouquinho aí a digestibilidade e aí você vai ter também carboidrato suficiente antes do seu treino. Caqui também é uma ótima opção. Caqui. O maior propagandista da banana foi o Gustavo Kirter, né? Sim. Com potássio, durante os jogos ele comia uma banana e ganhava. É muito interessante pelo teor de potássio também. Você volta ainda hoje no nosso programa. Vamos respirar um pouquinho e voltar a responder as suas dúvidas do Quero Saber de hoje. Pergunta no telão, Laine. Vamos lá, Mário. Daniel de São José: o que comer antes de dormir para favorecer o anabolismo muscular? O ovo seria ideal devido à albumina? Eu treino musculação para hipertrofia. Daniel, estudos mostram que é interessante sim comer proteína antes de deitar. Você pode utilizar ovos, o ideal não é só a clara. Estudos mostram que quando você come a clara e a gema, o anabolismo muscular, o crescimento do músculo é maior do que quando você come só claras de ovo. Então aproveite o ovo inteiro. 2 ovos normalmente é a recomendação ou algum consumo de derivado lácteo. Interessante a utilização de iogurtes ou até mesmo um queijo bem magro. Você pode associar isso antes de dormir. E aí pode adicionar aí uma frutinha para melhorar a qualidade do sono. Talvez uma banana com um pouquinho de aveia ou 2 kiwis, melhorando aí a qualidade do seu sono.
Mais uma pergunta no telão do Daniel. Nós vamos para o Marco de Caçador. Eu comecei os meus treinos para maratona, 42,195. Um medo que eu tenho é a ocorrência de cãibras. Quais os alimentos que podem evitá-las? Quais os motivos para as cãibras ocorrerem? 42,195 é a medida da maratona, viu? 42 quilômetros, 195 metros. É quilômetro, hein? É isso mesmo. Marco, o que causa cãibras? A diminuição da quantidade de potássio intramuscular e também a diminuição dos níveis de magnésio. Você vai diminuir as cãibras consumindo alimentos ricos em potássio. Aqui a gente já teve o Mário falando aí da banana. A banana é uma grande fonte de potássio, um excelente alimento. A batata também é uma grande fonte de potássio. Para as fontes de magnésio, principalmente as folhas verdes escuras, são grandes fontes de magnésio. Quando é uma maratona, muitas vezes você precisa fazer reposição desses eletrólitos, desses minerais, do próprio potássio e também do magnésio em quantidade pequena, até mesmo durante o treino. Então, tem alguns repositores hidroeletrolíticos que são desenvolvidos já especiais para os maratonistas, né, que eles vêm como bebidas, né, para reposição, que já vem com potássio, já vem com um pouquinho de magnésio, já vem com um pouco de sódio, que também é interessante para manter a hidratação, que daí são especiais para corridas, né? O soro caseiro, que eu falei no primeiro bloco, ele ajuda quando a gente não tem acesso aí a esses repositores, também pode ser feito em casa e aí vai te ajudar a conseguir correr por mais tempo. Uma outra fonte de potássio também muito interessante é a água de coco, que ajuda bastante na reidratação. Normalmente nas maratonas há pontos de hidratação, né? Que os atletas vão passando e vão receber. Mas dá para você se preparar, como disse a Betinha. Bê, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Boa semana. Semana que vem estaremos junto contigo aprendendo mais. Até mais. Muito grato, Betinha.